e nós apresentamos hoje a primeira parte. Muito bem. Vamos ler o texto da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2 diz assim, versículo 18 em diante. Só abrir aqui a Bíblia. Versículo 18. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus. Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Verso 20. Ouvindo a sua voz, tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, o lançarei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte os seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Repita aí a última frase. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. O que tendes, retende-o até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Diante da leitura da Tua palavra, o nosso coração recebe o impacto da responsabilidade de interpretarmos a Escritura, falando o que a Escritura realmente diz e absolutamente o que a Tua palavra diz, meu Senhor. E diante de Ti eu te peço, Senhor, seja o Teu Espírito Santo ministrando ao nosso coração, a cada um que está aqui e aqueles que estão acompanhando pela internet. Sejam abençoados. Para a glória do Teu nome, Pai, oramos, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero me ater ao que começamos. Nós estamos abordando o verso 18 e 19, e eu gostaria da sua compreensão. Nós temos adotado um perfil de ministração onde procuramos ir a fundo no texto, visando, ao compreendermos a Escritura, aplicarmos na nossa vida. Esse texto não é um texto para o futuro, como que é distante de nós, mas é um texto atual. Nós somos igreja, e quando expressamos as palavras de Jesus, quando lemos um texto como esse,
Devemos ficar com os nossos ouvidos muito bem abertos, o coração escancarado para receber a ministração do Senhor, de forma que nós possamos, ao ouvir a sua voz no nosso coração, pôr em prática. A igreja de Jesus, ela deve ouvir o dono da igreja, que é o Senhor. O Senhor Deus é o dono da igreja e comprou por preço caro. O preço foi o seu filho, o seu sangue, e ele a comprou. Muito bem. O Senhor, ele ministra uma carta à cidade, à igreja de Tiatira. Versículo 18, ele declara que os seus olhos são como chamas de fogo. No último culto nós falamos que o significado aqui é que ele vê todas as coisas. Olhos como chama de fogo, olhos que iluminam e que nada pode ficar no escuro quando ele vê. E na própria carta endereçada a esta igreja, ele declara isso quando ele diz, ele olha para essa igreja narrando os detalhes de sua conduta. Ele faz separação daqueles que são fiéis, dos que estão dando ouvidos para a doutrina de Jezabel, que seduzia homens da igreja à prostituição. E esse texto mostra exatamente o Senhor que esquadrinha o coração. Ele mesmo diz isso. E ele declara também, nós repetimos inclusive, o trecho onde ele dará a cada um conforme as suas obras. Não existe um tratamento de coletividade, não. É individual, ele trata a cada um conforme as suas obras. O Senhor Deus, ele vê todas as coisas. E aí no verso 19, nós explicamos também sobre os pés semelhantes a latão reluzente. Algumas traduções está escrito aí que esse metal reluzente é o bronze. E exatamente fazendo referência, mais uma vez, a uma identificação com a cidade. A cidade de Tiatira era uma cidade que produzia muito material, muitos produtos eram construídos, feitos em Tiatira, principalmente metal. Havia uma concentração muito grande de pessoas que trabalhavam o metal, principalmente o cobre. E aqui ele faz referência que ele é firme no seu andar e ele caminha muito firmemente. O bronze era o metal mais duro da época. Aliás, você vai encontrar um texto, um versículo de Jeremias, dando ênfase ao ferro de um determinado local, que ele era mais resistente porque tinha bronze nele. Quando um determinado rei foi levado cativo, ele foi levado com correntes de bronze. O objetivo era exatamente declarar que ninguém quebraria aquelas correntes e que ele estava ali aprisionado e assim ele permaneceria. O Senhor, ele se manifesta declarando para aquela igreja que ele vê a igreja e ele faz separação exatamente de quem é fiel e quem não é. O versículo 18 declara isso através do que já narramos, e o verso 19, ele exalta a atitude da igreja. Essa igreja, irmãos, teve aplauso da parte de Jesus, e ele está falando com os que são fiéis. Não era para toda a igreja, não. Ele faz clara distinção, separando quem estava dando ouvidos para Jezabel e, é claro, quem estava vivendo o verdadeiro cristianismo. Versículo 19, por gentileza, mais uma vez. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Jesus está elogiando a conduta da igreja.
E, inclusive, no verso 20, tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. No caso da tradução contemporânea da Bíblia Thompson, está escrito dessa forma. Na King James você vai encontrar já diferente. Ele dá ênfase como se houvesse essa única situação na igreja, dando ênfase que só havia isso. Então aqui é um elogio, porque no caso a igreja anterior, quando nós aqui ministramos sobre a igreja de Pérgamo, havia duas ênfases de Jesus. Veja que há uma distinção muito clara dos problemas e eles são listados. Muito bem, eu não estou diminuindo o que estava acontecendo como sendo uma única coisa, mas eu quero dar ênfase aqui que havia um problema com um grupo isolado, mas a igreja num todo ela recebe um elogio da conduta cristã exemplar. E nós estamos exatamente aí observando a doutrina, o ensino da palavra sobre esta conduta. Por quê? E aqui preste muita atenção no que eu estou dizendo. Nós somos cristãos como os irmãos de Tiatira. E nós também gostaríamos e queremos receber da parte do Senhor a aprovação naquilo que fazemos. Por quê? Porque a aprovação significa que nós alcançamos o alvo. O alvo é a glória do Pai. Veja bem, se você está aqui e você entende que você aceitou Jesus para ter uma família legal, você está fora da visão. Isso é muito pequeno. Isso aí é muito pequeno. Você aceitou Jesus para você ser bem-sucedido financeiramente. Também você está fora da visão. Você está à procura de algo para você. E por isso que você está fora da visão. Qual a visão correta? Eu aceitei Jesus, eu entendi que eu estava longe do Pai. E eu agora tenho um relacionamento com o Criador dos céus e da terra. E eu caminho no meu dia a dia celebrando essa relação, esse relacionamento. E Deus se relaciona comigo, eu me relaciono com Deus. E nesta caminhada, outras pessoas assistem o que Deus tem feito na minha vida. E assim como Deus mostrou o que Ele fez com o Filho. Meus irmãos, Deus teria capacidade plena para fazer num só estalo de dedo tudo o que fez em 3 anos e meio de ministério que Jesus exerceu. Mas por que foi preciso tanto tempo? Porque exatamente Deus trabalha conosco, sentando conosco, ministrando ao nosso coração, e não entendemos, como os discípulos às vezes não entendiam, e Ele então explica e caminha, e vai caminhando, e vai fazendo, e vai ministrando ao nosso coração. Isso leva tempo. Isso leva tempo. E aí, meus irmãos, nós que estamos aqui, nós precisamos dessa compreensão. Essa palavra é para nós. Eu quero saber que atitudes eram essas que foram aprovadas por Deus. E nós estamos agora exatamente, desde o último culto, ministrando sobre isso. Nós ministramos, eu vou só recapitular aqui e vou partir para o texto da noite. Mateus 22, verso 37 ao 40. Por favor, abra a sua Bíblia. Parece que eu vou me alongar, mas eu não vou. Só abra o texto e acompanhe. Vai ser projetado, mas leia na sua Bíblia. A projeção é para aqueles que não têm. Diz assim o texto. Mateus 22, versículo 37 ao 40. Lembrando, nós estamos aí observando a respeito quando Jesus diz: conheço as tuas obras, o teu amor. E é exatamente aí sobre o amor que nós estamos notando. Qual era a conduta da igreja que foi aprovada? Diz assim o texto, Mateus capítulo 22. Na verdade, eu quero ler a partir do verso 34, que diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe:
Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, vamos lá, gente, ame o seu próximo como a você mesmo, como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que significa? Toda a lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Não matarás, não adulterarás, tudo isso se resume o segundo mandamento. Quando você obedece a Deus, não adulterando, você está amando o próximo como você ama a si mesmo. Você já viu alguém assim, dizendo assim: eu estou tão feliz que o meu casamento acabou por causa do adultério? Alguém já viu isso? Alguém já viu? Se você vê, pode internar que está doente. Ficou doente da cabeça. Ninguém vê alguém feliz com a destruição familiar, com a quebra de aliança. Então, o que é amar o próximo como a ti mesmo? Assim como você não gostaria de passar pela destruição do adultério, você deve se lembrar disso quando você for tentado com adultério. Não caia na tentação do adultério, lembrando, assim como você não gostaria de ser traído, você não vai trair. E isso você vai estar tratando a outra pessoa como você gostaria de ser tratado, amando o próximo como você ama a você, e ama tanto que preserva, cuida e quer ver bem e quer ver feliz. Daqui a pouco eu quero ler o texto que comprova exatamente isso, mas basicamente aqui esse texto é o texto base, onde Jesus define para todo cristão que há dois alvos a serem alcançados: amar a Deus e amar o próximo. Na quarta-feira nós abordamos sobre isso, você pode buscar aí no canal do YouTube, está já editado, até coloquei nos canais, nos grupos de WhatsApp da igreja, vou passar a fazer isso agora, já editado no YouTube, para ficar mais fácil. Porém, é muito importante notar aqui que isso trabalha a nossa conduta. A lei e os profetas se resumem nesses dois mandamentos. Você que pensa aí que a lei já passou, meu irmão, você está fora da visão, porque se a lei passou, então pode matar, né? Então pode fazer imagem de escultura, pode adulterar, né? Então a lei passou, a lei acabou. Aí alguém vai dizer: que isso, pastor? Está repreendido. Pois é, meu irmão. Vamos lembrar aí os princípios de Deus. O princípio maior: Deus estava conectando os homens com Ele. O alvo de Deus é mostrar que existe um relacionamento com Ele. E esse relacionamento existe um caminho. E o caminho é o caminho da obediência. Muito bem, abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, o versículo 8. Fique em pé onde você está. Romanos capítulo 13, versículo 8, eu quero ler até o verso 10. Diz assim a palavra, eu vou ler na tradução Almeida atualizada. Diz assim: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, todos estão comigo? Versículo 8. Romanos 13. Eu acho que eu emendei aqui outra coisa, né? Desculpa aí, irmãos. Erro aqui a mensagem foi posta aqui e houve um pequeno conflito. Eu vou ler na própria Bíblia porque mudou aqui. Capítulo 13, versículo 8. Agora sim. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo.
de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Poder sentar. O que é que Paulo está dizendo? Mais uma vez, irmãos. Veja bem, nós não estamos buscando ressuscitar a lei. A lei é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Mas o ensino da lei é para nosso tempo. Como assim? Quando a pessoa se guarda, zela pelo casamento e respeita o matrimônio dos outros. O que é que eu estou chamando de respeito? Não adulterarás. Essa palavra é dita para a pessoa. Ela não deve adulterar. Eu quero lembrar a você que a atitude de obediência é a atitude da pessoa para com Deus ou para com o outro ao seu lado, o próximo, aquele que está próximo. Então, aqui, o resumo do cumprimento da lei é o amor. Você quer cumprir esses princípios, esse ensino? Ame. E só ama quem respeita o outro. E respeitar o outro, eu faço isso quando você, diante da tentação do pecado, você diz não a esse pecado. Pecados sexuais não são feitos só com uma pessoa, tem sempre uma influência externa, ou uma conectividade com alguma a manifestação de outra pessoa, seja por meio da internet, seja nos lugares aonde essa pessoa caminha, trabalha, ou aonde for, aonde tiver alguém. Você deve pôr limites às relações, e o limite é determinado pela obediência. E eu faço isso declarando o amor. Amar significa guardar-se e respeitar os limites. E agora o texto de Tiago, por gentileza, Tiago capítulo 2, o versículo 8 também. E aí sim, o texto que eu li no começo. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra: se você de fato, é isso? Todos estão comigo? Tiago, capítulo 2, é o versículo 8. Vamos lá. Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu quero ler aí mais uma vez, por favor, meu irmão, olhe, que Deus abra a sua visão agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo abra a sua visão, que seja descortinado a Escritura para você. Olha só o verso 12, o que está dizendo. Assim falem e vivam como pessoas que são julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia. Olha só. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, a pessoa que olha para o pecado, estou dando um exemplo aqui, vamos usar o termo
que o próprio versículo diz. Aquele que comete adultério, que não comete adultério, mas mata, esse será julgado com rigor da lei. Ele é transgressor da lei, ele vai ser julgado pelo Senhor. Mas o que é o amor? E aí, no início dos versículos, versículo 8, ele diz, olha, ame o seu próximo como a si mesmo. E se você fizer isso, você faz o bem. Você está fazendo o bem. Olha só, irmãos. Se você diz aqui que ama o próximo, mas você está cometendo falta contra alguém, pare de dizer que você ama o próximo. Mas a minha recomendação mesmo é que você reconheça que tem que mudar a sua postura. E você diga que ama o próximo conforme a Escritura. E aí, olha só, estamos interpretando o texto. Olha aí. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, você está fazendo o bem. Aí, o escritor do texto, ele continua. Mas se você mata, não adultera, mas mata, ou o contrário, né? Eu estou dando aqui só o exemplo. Você vai ser julgado do mesmo jeito. E aí, na última frase, assim, verso 12, assim falem e vivam como pessoas que são julgadas pela lei da liberdade. Essa lei da liberdade aqui, ele está falando da vida em Cristo. Por que é chamada lei da liberdade? Porque a pessoa tem a opção de não pecar. Ela recebeu essa capacidade pelo Espírito de Deus, que foi posto nela. Então, nessa liberdade que você tem agora, você olha bem como deve se portar. Aí ele traz uma das explicações mais profundas, considero, sobre amar o próximo e o resultado disso. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Quem é a pessoa que não usou de misericórdia? É o que matou. Ele matou porque ele se enfureceu, ele perdeu a cabeça lá e matou. Não foi por isso, pastor. Não, ele matou porque estava no caminho mau. E seja quais sejam as possibilidades que gere a morte de alguém, ele não agiu com misericórdia. Meus irmãos, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é: você que está diante da tentação do adultério, sabe como é que você vai vencer isso? Se lembre que você será julgado pelo adultério que cometeu. Mas se você recuar e não adulterar, você está agindo de forma correta, tratando o seu irmão como você gosta de ser tratado, assim como você ama a sua vida, e você trata bem a sua esposa, trata bem os seus filhos, o amor que você tem por eles reflete essa atitude. Essa mesma prática você vai agir com as pessoas. Meus irmãos, por que Deus ele pune o adultério com tanta veemência? Porque quem comete adultério entra num território que não lhe era permitido. Entra e desrespeita a casa do outro. E assim também sobre quem mata. Um dia eu tive que conversar com uma pessoa que me confessou, eu era líder em outra igreja, interinamente, e uma pessoa me procurou e disse: pastor, eu matei 2 pessoas, o que eu faço? Aí eu digo: você vai constituir um advogado e vai procurar as autoridades, porque você está devendo às autoridades. A pessoa estava na época no louvor da igreja, eu já o tirei do louvor, coloquei no banco, passou um tempo, ele se enfureceu comigo, se voltou contra mim, foi muito difícil tratar o caso. Mas eu não cedi à pressão, ele ficou no banco e no banco permaneceu. Não sei se fez o que eu orientei, mas a forma correta de quem mata outra pessoa e agora se converteu. Olha só, irmãos, em nome de Jesus, hein? Eu me recordo até hoje, eu estava na rua com outra pessoa, e aí ia passando um rapaz, aí a pessoa disse: pastor, esse rapaz aí até pastor é hoje, que bênção, mas ele não foi nem sempre assim. Aí eu digo: foi mesmo.
Aí eu digo, ele já matou uma pessoa, aí sumiu e depois de alguns anos voltou. Eu digo, ele foi preso, por isso que ele sumiu? Não, ele sumiu mesmo. Depois voltou quando a poeira estava baixa. Eu digo, pastor, é? Eu digo, está tudo errado. Eu digo, olha só, se alguém matou alguém, é simples. Você vai lá, procura um advogado, fique inteirado das leis, procure as autoridades, confesse o pecado que você cometeu, o crime que você cometeu. Senão, não poderia nem subir num púlpito. Não pode ser modelo para os fiéis, conforme os pastores devem ser. Não deve. E aí, irmãos, numa hora dessa que você vai ensinar isso, né? Parece que você é o ET de Varginha, né? Porque a impressão que dá é que o pecador sou eu. Estou falando isso. Eu nem durmo de noite com isso. Eu durmo muito bem, viu, irmãos? Vocês vão entender o que eu estou falando. Porque eu entendo pela palavra de Deus. Aí, qual o argumento? E eu disse para aquele rapaz lá, quando eu estava pastoreando aquela outra igreja, ali em outro lugar. Eu disse, olha, você está brabo, é? Ô, pastor, o senhor está requerendo demais. Eu digo, não, olha só. Nesse momento, tem 2 mães que estão chorando a morte dos seus filhos. Tá? 2 mães, e eu não sei lá os familiares desses rapazes que morreram. Mas tem 2 famílias destruídas. Entende aí, irmão, em nome de Jesus? Ele não usou de misericórdia. O que vai acontecer no juízo se não se arrepender e não fizer da forma correta? Ele vai ser julgado justamente porque o juízo, vamos reler aí o texto, o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Entenderam agora? Qual era a misericórdia que ele tinha que ter? Não vou matar esse rapaz. Ele alegou lá, não, eles disseram que eu me matar, pastor, eu fui e matei primeiro. Eu digo, aí, essa é a justificativa. É? Aí eu digo, olha só, meu filho, você é crente, você é um servo de Deus, como que você vai poder estar num púlpito, sabendo que você está escondido, que ninguém sabe quem matou aquelas 2 pessoas, e você não teve misericórdia da família deles? Já ouviu aquela frase? Antes, a minha família, é uma coisa assim, né? Antes a minha família do que a sua, ou é o contrário? Antes a sua família do que a minha, é isso mesmo. Eu prefiro não saber esse ditado. Que bom que eu não sei, mas obrigado pela ajuda. Irmãos, nada contra saber um ditado, não é nada disso, eu estou apenas explicando para você. Que essa consciência, já viu, irmãos? Num velório, está lá o pessoal chorando. É aquilo que aconteceu lá com aqueles 2. Meu irmão, em nome de Jesus. Olha, irmãos, eu já acompanhei muita gente que passou pelo adultério. Muita gente com a vida destruída, com marcas, às vezes são marcas irreparáveis. Irreparáveis. E eu sei um pouquinho da dor, porque só sabe de verdade quem passa. E a gente, por mais que esteja do lado, apoiando, ninguém sabe a dor que uma mulher está sentindo por ter sido traída, ou um homem. Ninguém sabe. Só Deus, meu irmão, para mensurar. Então, o que é o pecado? O pecado, quando é atingindo alguém, está trazendo mal para aquela pessoa. Aquele que mata não usou de misericórdia. Aquele que comete adultério, eu estou falando para aqueles que têm a prática do adultério e que não se consertaram. Meu irmão, se você está aqui hoje, você teve alguma coisa assim, você já se consertou. Você já ficou preso, você já pagou o que você devia à justiça. Meu irmão, você agora pode dar testemunho do que Deus fez na sua vida. Eu errei, é verdade, mas eu paguei o que eu devia
a justiça dos homens. E eu agora dou testemunho para que Deus toque o coração de quem esteja nessa caminhada de não ter misericórdia. Amar o próximo, meu irmão, é não atingi-lo com o meu pecado, é usar de misericórdia. Então, o que eu vou fazer com a minha vida? Se eu quero, pastor, pecar, meu irmão, você está numa cegueira, conhece esse dizer? Fulano está numa cegueira, pastor. Fulano não consegue se aquietar enquanto não fizer o que ele está planejando. Meu irmão, você se ajoelha e pede a Deus para Deus entrar no seu coração. E Deus encher o seu coração do entendimento do que você está ouvindo, da palavra de Deus. Porque se não for assim, um dia você vai comparecer diante do Senhor e o juízo de Deus é sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Conheço as tuas obras, e as últimas são maiores do que as primeiras. Para que Deus venha proferir isso sobre nós, nós precisamos amar o próximo de verdade. Feche os teus olhos, faça uma oração agora. Meu Pai, nós queremos nos arrepender de todo o pecado que tem atingido o próximo. Eu oro me identificando com os meus irmãos, e eu te peço, Senhor, mude a nossa